Oh, Steven, você não tem lágrimas curativas, nunca terá verdadeiros poderes mágicos e nós não temos mais nada a ver com você. O vídeo de hoje é sobre expectativa. Quem nunca já teve expectativa sobre algo ou, pior, expectativa em alguém? Quem já não se frustrou porque colocou muita expectativa em alguma pessoa e ela não correspondeu ao que você esperava que ela ia corresponder? Que atire a primeira pedra quem nunca se decepcionou com alguma pessoa. Mas e quando essa expectativa é jogada em cima de você? E quando várias pessoas esperam que você seja uma coisa e se decepcionam quando você não se torna o que elas queriam que você se tornasse? Já colocaram expectativas nas suas costas e você não correspondeu e todo mundo se decepcionou com você? Se isso já te aconteceu, e provavelmente isso já aconteceu com a maioria das pessoas, saiba que isso foi representado em Steven Universo. Mas expectativa mesmo eu tenho em você. Você pode ajudar eu a crescer nessa plataforma deixando like nesse vídeo, se inscrevendo e ativando as notificações. Não vai me decepcionar, hein? Agora vamos continuar com o vídeo para eu falar do Steven Universo logo. O protagonista Steven é justamente isso. Ele é um personagem que colocaram muita expectativa em vários momentos no desenho e em várias ocasiões ele não tinha condição de corresponder. Seja pelo motivo dele ser só um adolescente, não saber lidar com todo o poder que ele tinha, ou seja porque todo mundo colocava uma expectativa muito grande que ele seria o que a mãe dele já foi um dia. A mãe do Steven representava muito para todo aquele círculo que o Steven vive hoje. Ela era um verdadeiro símbolo de liderança, de paz, de ser um espelho para todas elas, para todas as Gems. E aconteceu algo no desenho que é muito comum acontecer na vida real também. Todas as Gems materializaram a mãe do Steven no próprio Steven. Colocaram muitas expectativas de que o Steven tinha que ser igual à mãe dele ou até melhor do que a mãe dele. E a gente vê em vários momentos do desenho essa representação. Mas existe um episódio que isso fica muito mais escancarado. É no episódio chamado Um Beijo Indireto que a gente vê tudo isso que eu tô falando. Esse episódio começa com o Steven e a Connie conversando sobre por que tem uma cerca em volta da montanha que eles estão lanchando. E o Steven começa a contar pra ela que a Ametista se machucou caindo daquele penhasco. E quando a Ametista caiu do penhasco, a Pérola e a Garnet lembraram que a mãe do Steven tinha poderes curativos. A mãe do Steven tinha poder de lágrimas de cura. E todas elas pensaram automaticamente de que o Steven poderia ter poderes curativos também para ajudar a Ametista. E no decorrer do episódio, a gente vai vendo tanto que estão colocando expectativa e um peso nas costas do Steven. Todo mundo fica cobrando para que ele tenha poderes que a mãe dele um dia já teve. Todo mundo fica cobrando para que ele seja o que a mãe dele já foi um dia. E é muito simbólico uma das partes finais desse episódio. O Steven, depois de tentar de tudo para que as lágrimas dele tivessem um poder curativo, ele não consegue. Ele não consegue ter esse poder curativo para ajudar a Ametista. E é nítido que todas as Gems ficaram decepcionadas com o Steven por causa dessa quebra de expectativa. Elas queriam que o Steven fosse a mãe dele. A gente vê quando a câmera volta pro Steven e ele tá conversando com a Connie, o quão mal ele se sentiu com isso. O quão mal ele se sentiu por não ser a mãe dele e ter toda essa expectativa jogada nas costas dele. E isso se parece totalmente com a vida real. Quantas vezes vocês que estão assistindo já sofreram essa quebra de expectativa? Tanto pro bem quanto pro mal, eu acho que todo mundo já sofreu. Várias pessoas ficam apontando que você tem que ser igual ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu irmão. Ou elas ficam apontando de forma negativa que você está agindo tão mal quanto seu pai ou sua mãe, por exemplo. Principalmente quando você é filho de alguém que já carregou uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você nasce, já colocam muita expectativa em cima de você. Eu vou usar um exemplo muito besta, mas imagina o filho do Neymar, por exemplo. O Neymar é um cara que joga muito bem futebol. Todo mundo já pensa que o filho dele tem que jogar futebol também porque tá no sangue dele e ele tem que ser isso, sabe? Isso aconteceu com o Steven. E acontece com muitas pessoas da vida real. Apesar de que no final desse episódio o Steven descobre que ele tem sim poderes curativos igual a mãe dele, só que ele tem cuspe de cura e não lágrimas de cura, é nítido ver que durante a narrativa toda do desenho o Steven sofre. Sofre por causa da expectativa. Todo mundo enxerga o Steven como um salvador, como uma figura que traz acolhimento, igual enxergavam a mãe dele. Todo mundo cobra para que ele seja essa Crystal Gem incrível, que ele mude o mundo, que ele salve o mundo, porque a mãe dele era obstinada a isso também.
Só que todos os personagens desse desenho se esqueceram de duas coisas. A primeira coisa é que o Steven é só uma criança. Criança barra adolescente, mas tudo bem, porque adolescente é tipo criança parte 2. Jogar toda essa responsabilidade de que o Steven tem que ter um futuro promissor e tem que ser um gem incrível igual a mãe dele foi, vai fazer o coitado, e fez o coitado crescer com um monte de inseguranças. Você consegue imaginar o quanto que o pobre do Steven sofreu por causa da expectativa? Se você reassistir o desenho todo, você vai ver que em muitos momentos ele sofre muito por causa disso, por causa da expectativa que outras pessoas estão jogando nele. E vocês não acham isso parecido com a vida real? Quantas pessoas você conhece que tinham, sei lá, 15 anos e a família já colocava toda a esperança nesse adolescente? Colocava uma expectativa que esse adolescente ia estudar, ia conseguir dinheiro, ia salvar essa família? E no fim a pessoa tinha 15 anos e já estava com a cabeça toda estragada, porque a família depositou muita expectativa e esperou muito dela. E a segunda coisa que esses personagens esqueceram é que todos nós somos indivíduos diferentes. Não é porque a mãe do Steven foi uma gem muito condecorada que o Steven tem que necessariamente ser também. Tá certo que no desenho ele conseguiu grandes feitos igual a mãe dele tinha conseguido, só que o Steven é como se fosse uma exceção da regra. A maioria das pessoas não conseguem atender as expectativas que jogaram nelas. E que culpa todas as pessoas têm se as outras pessoas estão jogando expectativas na gente? Não é culpa dessas pessoas, é culpa de quem está jogando expectativa. O Steven, no fim, é só mais um reflexo social. Um reflexo sobre como encher uma pessoa de expectativa e de responsabilidade faz mal para ela. Pode fazê-la se sentir insuficiente, pode fazê-la se sentir pressionada e pode estragar a vida dela. E a nossa sociedade é um reflexo do que acontece nesse desenho. Steven Universo estava te mostrando isso, o perigo da expectativa, o perigo de jogar uma responsabilidade, uma pressão psicológica em uma pessoa. E o principal questionamento é, quando isso vai acabar na sociedade? Quantas mentes as pessoas vão destruir só porque jogam um monte de expectativa em outras pessoas para que elas sejam o que os seus antepassados foram? Quando tudo isso vai acabar? Quando a gente vai normalizar que todas as pessoas são diferentes e eu ou você não precisa ser igual a fulano ou a ciclano? Steven Universo estava te dando uma dura lição sobre expectativa, sobre como a saúde mental de uma pessoa pode ser afetada por causa da expectativa. E talvez, só talvez, você consiga se identificar com o próprio Steven. E consegue se identificar com aquele tanto de expectativa que jogaram em cima de você que te prejudicou.